O Triângulo das Bermudas, um lugar de lendas e mistérios. Esta área no Oceano Atlântico Norte tem cativado imaginações por décadas. É uma região envolta em histórias de navios e aviões desaparecidos. O Triângulo das Bermudas não está marcado em nenhum mapa oficial, mas seus pontos geralmente delineiam um triângulo de Miami, Flórida, a San Juan, Porto Rico e depois as Bermudas. Esta área é conhecida por seus padrões climáticos imprevisíveis. Tempestades repentinas podem se formar rapidamente, pegando de surpresa até marinheiros experientes. A corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica, também flui pela região. Ela pode criar ondas fortes e imprevisíveis. Esses fenômenos naturais certamente desempenharam um papel em alguns acidentes marítimos. Mas eles são a única explicação para os desaparecimentos atribuídos ao Triângulo das Bermudas? Ou há algo mais em jogo? Os mistérios do Triângulo das Bermudas continuam a nos intrigar e confundir. Um dos desaparecimentos mais famosos associados ao Triângulo das Bermudas é o Voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros de torpedo Avenger da Marinha dos Imashuanewa decolaram de Fort Lauderdale, Flórida. Este voo foi liderado pelo experiente piloto Tenente Charles Taylor. O voo estava programado para voar para o leste, depois para o norte, e finalmente de volta à base. No entanto, logo após a decolagem, as coisas começaram a dar errado. Taylor relatou que suas bússolas estavam com defeito e que ele estava desorientado. As transmissões de rádio tornaram-se frenéticas. Então, silêncio. O voo 19 desapareceu sem deixar vestígios. Nenhum destroço jamais foi encontrado. O desaparecimento do voo 19 continua sendo um dos mistérios mais duradouros do Triângulo das Bermudas. O desaparecimento do voo 19 enviou ondas de choque pelo mundo. Mas não foi o primeiro, nem o último, incidente a alimentar a lenda do Triângulo das Bermudas. Em 1918, o USS Cyclops, um enorme collier da Marinha dos Inel, desapareceu no Triângulo. O Cyclops, com 309 homens a bordo, estava navegando de Barbados para Baltimore quando desapareceu. Nenhum sinal de socorro foi recebido, e nenhum destroço jamais foi encontrado. O Cyclops permanece a maior perda de vidas na história da Marinha dos Imyegon, não relacionada ao combate. Abundam teorias sobre o que aconteceu ao Cyclops. Alguns especulam que foi afundado por um submarino alemão. Outros acreditam que foi vítima de uma onda gigante ou de uma tempestade. O desaparecimento do USS Cyclops permanece um dos mistérios marítimos mais desconcertantes. Ao longo dos anos, os cientistas têm procurado explicar os mistérios do Triângulo das Bermudas por meio de teorias racionais e baseadas em evidências. Uma das teorias mais prevalentes envolve a presença de hidratos de metano no fundo do mar. Essas estruturas semelhantes a gelo, contendo grandes quantidades de gás metano, podem se desestabilizar e liberar bolhas massivas. Essas bolhas, se grandes o suficiente, podem reduzir a flutuabilidade dos navios, fazendo com que afundem rapidamente. Além disso, a liberação de gás metano na atmosfera também pode afetar aeronaves. Pode fazer com que os motores parem ou até mesmo incendeiem, levando a acidentes catastróficos. Embora a hipótese do gás metano seja plausível, evidências concretas para apoiá-la dentro do Triângulo das Bermudas permanecem indefinidas. Seção 5. A hipótese do gás metano. Bolhas da destruição. A hipótese do gás metano ganhou força nos últimos anos. Alguns pesquisadores acreditam que a liberação de gás metano do fundo do oceano pode explicar os desaparecimentos repentinos e misteriosos no Triângulo das Bermudas. Hidratos de metano, encontrados em grandes depósitos em algumas áreas do fundo do oceano, são estruturas semelhantes a gelo que retêm grandes quantidades de gás metano. Sob certas condições, como mudanças na pressão ou temperatura,
Esses hidratos podem se tornar instáveis e liberar o gás metano preso. Essa liberação pode ocorrer de forma rápida e violenta, criando grandes bolhas que sobem à superfície. Essas bolhas podem ser massivas, às vezes com centenas de metros de diâmetro. Seção 6. Anomalias magnéticas, confusão da bússola e mais. Outra teoria científica sugere que o Triângulo das Bermudas pode ser uma região de atividade magnética incomum. O campo magnético da Terra não é uniforme e possui áreas de variação e anomalias. Alguns pesquisadores acreditam que o Triângulo das Bermudas pode ser uma dessas áreas onde as anomalias magnéticas são mais pronunciadas. Essas anomalias magnéticas podem potencialmente interferir nas leituras da bússola, fazendo com que navios e aeronaves desviem do curso. Existem casos documentados de variações da bússola no Triângulo das Bermudas, mas se essas variações são significativas o suficiente para causar desaparecimentos ainda é debatido. Seção 7. Ondas gigantes, paredes de água e sua fúria. Ondas gigantes, também conhecidas como ondas monstruosas ou ondas assassinas, são outro fenômeno natural que foi proposto como uma possível explicação para alguns incidentes no Triângulo das Bermudas. Ao contrário das ondas regulares que são geradas pelo vento, acredita-se que as ondas gigantes sejam causadas por uma combinação de fatores, incluindo correntes convergentes, ventos fortes e topografia subaquática. Essas ondas podem aparecer aparentemente do nada e podem atingir alturas de mais de 30 metros. Elas são incrivelmente poderosas e podem facilmente virar até mesmo navios grandes. Embora as ondas gigantes sejam um fenômeno real e documentado, sua ocorrência no Triângulo das Bermudas não é necessariamente mais frequente do que em outras partes dos oceanos do mundo. Seção 8. Erro humano. Um fator na equação? Embora muitas teorias se concentrem em fatores ambientais, o erro humano não pode ser descartado como um fator que contribui para alguns incidentes no Triângulo das Bermudas. Erros de navegação, mau funcionamento do equipamento e julgamento ruim podem levar a acidentes marítimos e aéreos. A vastidão do oceano e a natureza imprevisível dos padrões climáticos podem exacerbar esses erros. No caso do voo 19, por exemplo, especula-se que Taylor pode ter identificado erroneamente as ilhas sobre as quais estavam voando, levando-os para mais longe no mar. Seção 9. O inexplicável. Teorias especulativas. Além do reino da ciência, o Triângulo das Bermudas também gerou inúmeras teorias especulativas e paranormais. Alguns atribuem os desaparecimentos à atividade extraterrestre, sugerindo que naves alienígenas podem estar abduzindo navios e aviões. Outros acreditam que o triângulo é um portal para outra dimensão ou uma distorção temporal. Essas teorias, embora intrigantes, carecem de evidências científicas e permanecem puramente no reino da especulação. O Triângulo das Bermudas, com seu véu de mistério, tornou-se um terreno fértil para teorias da conspiração e crenças paranormais. Seção 10. Descobertas recentes e opiniões de especialistas. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia permitiram que os pesquisadores explorassem as profundezas do oceano com mais detalhes. Embora nenhuma resposta definitiva tenha sido encontrada, algumas descobertas lançaram luz sobre o potencial de perigos naturais no Triângulo das Bermudas. Por exemplo, o mapeamento por sonar revelou a presença de sumidouros subaquáticos e deslizamentos de terra na região. Essas características geológicas podem potencialmente fazer com que os navios afundem repentinamente. No entanto,
A maioria dos especialistas concorda que o Triângulo das Bermudas não é inerentemente mais perigoso do que outras áreas bem navegadas do oceano. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou NOAA, não reconhece o Triângulo das Bermudas como uma região geograficamente definida e não mantém registros de incidentes na área. Seção 11. O Triângulo das Bermudas. Um enigma duradouro. O Triângulo das Bermudas continua a nos fascinar e intrigar. Embora muitas teorias existam, tanto científicas quanto especulativas, o mistério permanece. É simplesmente uma confluência de fenômenos naturais ou há algo mais em jogo? Talvez, com o tempo e mais exploração, possamos desvendar os segredos desta região enigmática. Até então, o Triângulo das Bermudas continuará a ocupar seu lugar em nossa imaginação como um lugar de maravilhas, mistério e um pouco de medo. O que você acha que está por baixo da superfície do Triângulo das Bermudas?